Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que tá o conteúdo? A semana tá boa? Tá boa? Tá boa, parece boa, né? Os conteúdos da semana eles são bem intuitivos. Então, são conteúdos que fazem muito sentido prático mesmo, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar de dois teoremas fundamentais, que é o teorema de Rowley e o teorema do valor médio, tá? São teoremas que, mesmo você não demonstrando eles, você consegue visualizar que realmente faz sentido o que o resultado está te dizendo, tá? Mas a gente vai demonstrar os dois teoremas na aula de hoje, tá? Sexta-feira temos a nossa prova, né? Eu tenho aqui um rascunho aqui da nossa prova. Aqui, um pequeno rascunho, tá? Ok. Então, tem aqui um pequeno rascunho da prova. A prova tem duas questões. Só duas questões, né? Tem duas questões. A prova de vocês tem alguma coisa para vocês falarem, determinarem os máximos e mínimos absolutos da função, tá? Então, é conteúdo da aula passada, né? E na segunda questão, é uma questão de verdadeiro e falso. Questão de verdadeiro e falso. Que erra? Não tem como errar. Se é verdadeiro, você marca verdadeiro. Se é falso, você marca falso. Já tá escrito lá, não tem nem o que pensar. É só olhar assim. É claro que é verdadeiro. Aí você vê. Não, meu colega F, e agora? Nada de olhar para o lado, tá? Não esqueçam que as provas são distintas, tá bom? Muito bem, então é uma questão de verdadeiro e falso, que você vai precisar utilizar os resultados da aula de hoje e da aula de segunda, tá bom? São vários itens, tá? Eu acho que são 8 ou 7 itens de verdadeiro e falso. Então, é todo o conteúdo da semana, literalmente, tá? Mas tu só vai precisar fazer contas. Primeira questão. Bom, é fácil também. Tudo verdadeiro e falso, tá? Então, não tem por que ter drama, tá? Não esqueça que amanhã a gente tem a nossa oficina, né? Tem uma oficina amanhã. Na oficina, os monitores vão reforçar aquilo que a gente trabalhou ao longo da semana, vão fazer alguns exercícios. A gente chega a dar algumas dicas para os monitores, para que eles reforcem alguns pontos do conteúdo. E é super importante. Eu acho que vocês já perceberam que quem vem para a oficina acaba ficando cada vez mais preparado para fazer uma boa prova na sexta-feira, né? E na sexta-feira vocês têm a aula de exercícios e nos últimos 30 minutos a nossa provinha, tá bom? Já conseguiram se acostumar com esse hábito de ficar fazendo prova toda sexta? Tá legal? Sério? Vocês estão gostando? Não? Vocês preferiam que fosse uma prova só? Não? Assim parece que vai aliviando mais, né? Não se acumula as coisas. Só que assim, é ruim para quem deixa para depois, né? Porque se você deixar de estudar a semana, aí já era, porque tem a prova já na sexta, né? Tá? Então, não deixem para depois, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai precisar falar de dois teoremas. O teorema de Rowley e o teorema do valor médio. Tá bom? Esses dois teoremas a gente vai precisar demonstrar esses dois resultados hoje, tá? E fazer alguns exercícios. Para a gente compreender esses dois teoremas, nós precisaremos relembrar esse teorema aqui. Teorema do valor intermediário. Quem é que lembra o que diz o teorema do valor intermediário? Quem que lembra? Que se a função for uma função contínua, definida no intervalo fechado, se f de A for diferente do f de B, então todos os caras entre A e B são alcançados, lembra?
Ou seja, você tem que passar por todos os pontos que estão entre esses dois caras, tá? Basicamente, o teorema do valor intermediário, geometricamente falando, é o seguinte: se você tem aqui esse ponto aqui for o teu AF de A e esse pontinho aqui for o teu BF de B, então se você passa qualquer linha horizontal entre F de B e F de A, qualquer linha que você passe aqui, não importa, o gráfico da função tem que passar por essa linha, tá? O teorema não diz quantas vezes vai passar, isso não importa. Ele garante que passa, que vai tocar por aí, tá? Pode ser que ele passe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa. Vai tocar em algum momento. Ou seja, é impossível você sair desse ponto e chegar nesse ponto sem cruzar essa linha. A continuidade que garante isso, tá bom? Então esse é o teorema do valor intermediário que a gente vai precisar. O outro teorema que a gente vai precisar hoje é o teorema que nós falamos na aula passada. Um teorema que diz assim, que se você tem uma função que é contínua em um certo intervalo fechado, então essa função ela atinge máximo e mínimo, tá ok? Ela vai ter um valor máximo e vai ter um valor mínimo. Então nós iremos utilizar esses dois resultados para poder demonstrar os dois teoremas de hoje, tá ok? Então a gente precisa dos dois para poder chegar na aula de hoje. Muito bem, então a aula de hoje é a nossa aula 17. Então hoje passamos da metade do curso, né? Sobrevivemos até aqui. Daqui em diante ninguém desiste. Ninguém mais desiste. O tempo de desistir já passou. Já era. Tu já está apaixonado por cálculo. Tá? Já foste fisgado. Já era. Você está apaixonado. Você está aqui e você vai passar só de raiva. Você vai fazer isso, né? Então vamos lá. Então a aula de hoje é o teorema de Rowley e o teorema do valor médio, tá? Então vamos lá. Esses dois teoremas que eu falei para você, esse teorema que você vai ter o valor máximo e valor mínimo, tá? Se a função é contínua, definindo intervalo fechado, vai alcançar o valor máximo e valor mínimo. E o outro teorema foi o teorema que nós demonstramos na aula passada, que é o teorema de Fermat, que ele vai nos dizer que se por acaso você tiver um valor mínimo local ou máximo local e a derivada da função existir nesse ponto, então essa derivada é zero. Tá ok? Isso a gente demonstrou na aula passada, tá bom? Então nota que eu preciso da derivabilidade da função no ponto, tá? Só vai dar zero se a função for derivável naquele ponto. Pode não ser derivável no resto, tá? Muito bem, então eis aí o teorema de Rowley. Esse teorema muito, muito bonito. Eu vou anotar as hipóteses dele aqui. A função é contínua. Tá? A função é contínua e ela satisfaz essas três hipóteses. Quais são as três hipóteses que essa função satisfaz? Primeira hipótese, ela é contínua nesse intervalo fechado. Ela é contínua nesse intervalo fechado aqui. A segunda hipótese, ela é derivável no aberto. É derivável nesse intervalo aberto, tá? A terceira hipótese é que os extremos têm a mesma imagem. F de A é igual a F de B, ok? E se você tiver uma função que satisfaça essas três condições, a conclusão é... Então, a conclusão é que existe um C nesse intervalo AB, no intervalo aberto. Se eu estou dizendo que está no intervalo aberto, então C não pode ser A e nem B, tá? Tal que a derivada da função em C é zero. Essa é a conclusão do teorema. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Essas são as hipóteses. Você entende a primeira hipótese? A função é contínua. O que quer dizer que a função é contínua? Que se você desenha ela, você não tira o lápis do papel. Basicamente isso. Agora, matematicamente, o que significa? Se você calcula o limite dessa função, o limite existe e é igual ao valor da função no ponto. Tá? Isso que quer dizer ser contínua.
O que quer dizer a função ser derivável? É que aquele limite do quociente de Newton, ele existe. Tá? Aquele limite que a gente coloca f de x menos f de p dividido por x menos p, com esse x tendendo a p. Tá? Esse limite existe. Tá, ok? Isso quer dizer que é derivável. E o que mais? Os extremos têm a mesma imagem. Tá bom? Os extremos têm a mesma imagem. A conclusão do teorema vai ser que se satisfaz essas três coisas, então você tem um ponto, pelo menos um ponto, entre A e B. Pode ter mais, não tem problema, mas o teorema te garante um. Ele não diz que vai ter mais de um. Pode ter mais? Pode, mas ele não garante. Ele diz que garante um. Então, garante um cara que a derivada dá zero. Ok? Então vamos demonstrar esse resultado. Primeiro vamos tentar distinguir esse teorema dos teoremas anteriores. Olha lá no slide. Os teoremas anteriores. Por exemplo, o teorema de Fermat. Tá? O teorema de Fermat, qual é a diferença entre o teorema de Fermat e esse teorema que a gente está apresentando hoje? Porque a conclusão do teorema de Fermat parece ser a mesma, né? Que a derivada vai dar zero. Certo? Mas existe diferença entre o teorema de Fermat e esse teorema de hoje? Existe ou não existe? Existe. Qual é a diferença? No teorema de hoje, eu te falo que a função é derivável em todo aberto. No teorema de Fermat, não fala nada disso. Ela pode não ser derivável no aberto. Ela pode ser derivável só em um ponto. Entendeu? Tá? No teorema de hoje, ela tem que ser derivável em todo aberto. Tá? Então, essa é a distinção. Outra distinção. No teorema de Fermat, ele precisa que o ponto C já seja um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. No teorema de hoje, não fala nada disso. Ok? Então, o teorema de hoje, ele parece ser um pouco mais rico que o teorema de Fermat. Tá? Muito bem. Então, vamos demonstrar agora esse resultado. Você acha que só o fato da função ser contínua, garante que existe um cara que a derivada dele é zero? Você acha? Eu vou esquecer essas duas hipóteses, tá? Porque você pode se perguntar assim, para que três hipóteses? Então eu vou te falar. Se tivesse só a continuidade, será se eu garanto esse resultado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então me dá um exemplo de uma função contínua, definida em um certo intervalo fechado, que quando você deriva ela, não dá zero em ponto nenhum. Me dá um exemplo. Exemplo. Qual? Qual a função? X ao cubo. Tá. O colega está me dando um exemplo. Isso aqui é antes da demonstração. Então, o colega deu um exemplo aqui pra gente, que se eu pegar a função f de x igual a x ao cubo, agora eu preciso de um intervalo. Qual intervalo você escolhe? Qual intervalo você escolhe? 3 e 4. Tá. Intervalo 3, 4. Vamos ver se funciona. Essa função é contínua? Sim ou não? É contínua, que é um polinômio. Vamos derivar ela. F' de x igual a 3x². Essa é a derivada. 3x². 3x² dá zero nesse intervalo? Não. Só dá zero no zero. Entendeu? Tá bom? Então, é importante as outras hipóteses. Tá? Eu peguei o exemplo de uma função que é contínua e que não acontece isso. Ok? Vamos mais. Será se ela for contínua e derivável? Será se é suficiente para acontecer isso? Também não. Me dá um exemplo. Preciso pensar? Não. O mesmo exemplo. Contínua, derivável. E não deu zero. Entendeu? Então você pode ficar brincando com as hipóteses aqui. Você pode esquecer a primeira e usar só a segunda e a terceira. E você vai ver que não vai rolar. Tá?
Então, é necessário. Cada uma das hipóteses são necessárias, tá? Então, você precisa de todas essas hipóteses. Vamos demonstrar agora o nosso resultado. Vamos lá. Então, você quer demonstrar isso. Como é que a gente vai demonstrar isso? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos pegar o caso mais simples. Qual é o caso mais simples? Qual é o caso mais simples de uma função que é derivada da zero? Qual é o mais simples? Função constante, tá? Então, primeiro caso, suponha que f de x é igual a c. C eu já tenho um c aqui, vou colocar um k. K, onde k é um número real. Tá? Suponha que seja uma função constante, tá bom? Se é uma função constante, satisfaz a primeira hipótese? Sim ou não? Satisfaz. Satisfaz a segunda? Satisfaz, que é derivável. A função constante é derivável. Satisfaz a terceira? Satisfaz. Nota que eu nem coloquei qual é o intervalo, porque não importa o intervalo, tá? Qualquer intervalo, a função constante, um f de A é igual a um f de B, porque isso sempre dá K, que ela é constante, tá bom? Então, satisfaz as três hipóteses. Vai dar certo a conclusão? Sim ou não? Sim, porque a derivada da função constante é zero, tá? A derivada da f de x é zero para todo x no domínio da função, tá? Então, o teorema está demonstrado se a função for constante. Não tem problema nenhum, tá? Então, bem, essa parte é a parte mais fácil. Então, vamos fazer a outra parte agora. Suponha que f não é constante. O que significa a f não ser constante? Oi? Não. O que significa a função não ser constante? Fale mais alto. Ela varia. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eu estou dizendo que ela satisfaz essas três hipóteses, tá? Tá bom? Então, ela é contínua, ela é derivável e a imagem dos extremos são iguais, tá? Então, suponha que ela não é constante e satisfaça as três hipóteses. Então, eu já sei que ela é contínua, derivável e a imagem dos extremos é zero. Então, eu vou colocar aqui só isso aqui, a imagem dos extremos é zero. Tá? Se ela não é constante, o que significa? Oi? Não consigo usar qualquer ponto? Não. Usa isso aqui. Se ela não é constante, você concorda comigo que existe pelo menos um x, e eu vou colocar aqui embaixo, esse x pertencente ao intervalo AB, tal que o quê? Ela não é constante. Tal que o quê? F de x é diferente de quem? De quem? De f de A e de f de B, porque ela não é constante. Tá bom? Se ela não é constante, ou esse f de x vai ser um valor maior que f de A, ou vai ser menor que f de A. Não pode ser igual, tá? Eu garanto que existe isso, tá bom? Então, aqui é diferente de f de A e de f de B, já que o f de A e f de B são iguais. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tá, muito bem. Eu vou chamar esse cara, vou dar uma letra aqui para ele, vou chamar isso aqui de
Não chamei nada de D ainda, né? Vou chamar esse cara de D e esse carinha aqui de D, tá? Então tem esse D aí dentro. Me diz uma coisa, o D pode ser A ou B? Pode ser A ou B ou D? Sim ou não? Não. Por que não? Porque ele é... A imagem é diferente, tá? Então, note que D pertence ao intervalo aberto, tá? Quando eu digo isso, ele está no intervalo aberto, significa que ele não pode ser os extremos. Tudo bem? Tá, agora volta para as hipóteses. A f é contínua, a f é derivável e as imagens dos extremos são iguais, tá? Volta aqui. Nesse teorema, olha lá no slide. Teorema 1, o primeiro teorema, diz o seguinte, que se a função for contínua em um intervalo fechado, então ela assume um valor máximo e um valor mínimo. Tá ok? Tudo bem? Então, existe um valor máximo e um valor mínimo. Você concorda comigo que esse D pode ser que ele seja esse valor máximo? Sim ou não? Então, eu já vou assumir que ele é esse valor máximo ou que ele é esse valor mínimo. Não importa. Tá? Eu sei que ele não é nem um f de A e nem um f de B. Como a função não é constante, então, ou ele está acima disso ou ele está abaixo disso. Então, eu vou tomar em especial o cara que está mais acima possível e o cara que está mais abaixo possível. Tudo bem? Então, vamos assumir que D é o valor máximo ou mínimo de f. Tá bom? O teorema lá garante que existe esse cara, porque se a função é contínua, definida no intervalo fechado, então ela alcança máximo e mínimo. Tudo bem? Então eu sei que ele existe. Beleza, eu sei que ele existe, eu estou chamando ele de D. Tá? Então, ele é máximo ou ele é mínimo? Eu posso dizer simplesmente que ele é um máximo local. Certo? Tá bom? Então, ele é máximo local ou ele é mínimo local. Agora, olha para o segundo teorema. Olha lá no slide. O segundo teorema diz o seguinte. Se f tiver um máximo ou um mínimo, o que acontece com ela? A derivada, se existir, ela é zero. Vamos ver. Volta aqui nas hipóteses. A função é derivável. Se ela é derivável, dá para derivar ela em todos os pontos do aberto AB. Em especial, dá para derivar no ponto D. Só que o D é um ponto de máximo ou de mínimo. O teorema de Fermat me diz que essa derivada é zero. Entenderam? Tá? Muito bem. Então, vamos assumir que D é um valor de máximo ou mínimo. Logo, como f é derivável nesse aberto, segue do teorema de Fermat que a derivada da função nesse ponto D tem que ser zero. Tá? Que é o que a gente quer demonstrar. Ok? Professor, você demonstrou para D. Aqui está C. Tanto faz, né? Coloca D também aqui, ó. Pronto, aí matou tua vontade. Tá? Tudo bem? Deu para entender a demonstração? Tá? Então, esse é o teorema de Euler. Nota, não consigo demonstrar ele sem as informações passadas. Eu usei dois resultados, que foram os dois teoremas que a gente falou na aula passada, para conseguir demonstrar esse teorema. A demonstração é simples,
porque a gente já demonstrou o teorema de Fermat e já sabe como funciona o outro teorema, tá? Mas se a gente fosse demonstrar esse teorema do zero, sem saber o teorema de Fermat, a gente ia ter que colocar aqui no meio da demonstração o teorema de Fermat, tá bom? Muito bem. Então, eis aí a demonstração do nosso primeiro resultado de hoje. E, após essa demonstração, surge essa questão, né? Se você tiver essa equação cúbica, eu quero que você prove para mim que essa equação só tem uma única raiz. Esse é o problema. A equação é x ao cubo mais x menos 1 igual a 0. Prova que ela só tem uma única raiz. Como que a gente faz esse resultado? Primeiro, essa equação tem raiz? Primeira pergunta. Tem raiz essa equação? O que vocês acham? Quando eu peço para você provar que tem só uma raiz, então o primeiro passo que tu tens que fazer é provar que ela tem raiz. Depois tu tem que provar que só existe essa raiz. Não existe outra. E o mais fantástico de tudo é que tu vais fazer tudo isso e tu não vai saber qual é a raiz. Mas tu vai saber que existe só uma. Não existe outra. Tá? Você não precisa saber quem é. Mas você prova que só existe um. Tá? Qual seria a ideia da demonstração? Alguém consegue pensar numa ideia? Como fazer? Os colegas que conseguem resolver equações de cabeça, como é que faz? Qual é o resultado dessa equação? Alguém sabe? Tem gente que cria mecanismos para resolver equações, né? Qual é a solução dessa equação? Não vale colocar no celular e procurar agora. Não vale. Até porque se cai um negócio desse na tua prova e tu diz assim, a solução é essa, ó. Aí coloca embaixo assim, observação, pelo GeoGebra. Aí a pergunta, de onde que tirou o GeoGebra nessa hora, né? Sendo que está escrito lá na prova que não pode usar outros artifícios tecnológicos para se fazer a prova, né? Além do seu cérebro. E aí? Ideia, como fazer? Ideia. Alguém da sala 8 já sabe como fazer? Sala 8, alguém aí? Sabe como fazer o problema? Não. Eu pensei que o colega ia levantar lá. Ninguém? Ninguém? Sala 13. E aí, pessoal? Alguém tem uma ideia de como fazer esse problema? Ninguém? Ninguém sabe como fazer? Não estou dizendo para exibir a raiz. Eu quero provar que existe só uma raiz. Só uma. Nenhuma ideia? Tu acha que existe duas? Não. Oi? Eu quero saber como mostrar que essa equação só tem uma única raiz. Uma única raiz. É uma equação de grau 3. Então, sempre que surgir esses problemas para você, você desvia um pouquinho o assunto. Diga. Opa! Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui. A Júlia tá ali atrás e não te escutou. Conta aqui pra gente, qual é a ideia? Diga o seu nome e curso, por favor. Marinho, de Engenharia Civil.
Ok. A gente pode escolher duas variáveis em que a imagem dê um valor negativo e uma outra variável que o valor dê positivo. Você quer que eu escolha valores de x, que quando eu fizer essa conta, dê um número positivo, e depois quando eu fizer essa conta com outro valor de x, dê um número negativo. É isso? E depois? Aí a gente pode assumir que vai existir pelo menos uma raiz. Então, tu estás dizendo que tu queres utilizar disso uma certa característica. Que característica é essa? Não lembro. Alguém ajuda o colega? Qual é a característica? Continuidade. Isso. Aí, por Obrigado. ela ser uma função contínua, a gente pode assumir que uma hora ela vai passar você pelo está zero. falando função contínua? Não, Não, eu estou interessado nisso. Sim. Você falou função contínua. Mas isso aqui nós estamos falando de uma equação. O que tu vais fazer para surgir uma função? Não está errado, tá? Tá ótimo. Diz o que você faria. Para ser uma função? Porque, nota, observa. Não tem nenhuma função escrita no quadro. Que absurdo, gente. Tem tanto texto e não tem função. Por exemplo, isso aqui é uma função, certo? Tá? Isso é uma função. Eu tenho f de x e escrevo a expressão dela, tá? Isso aqui não é função. Isso aqui é uma equação, tá ok? O Marino tá falando o seguinte, usa a função. Mas qual função? É só igualaria a f de x. f de x igual a x ao f cubo de x mais x menos 1. igual x ao cubo mais x menos 1. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Perfeito. A ideia é exatamente essa, tá? É exatamente essa que ele descreveu pra gente. Você tem uma equação, você quer saber quantas raízes tem essa equação. Esquece a equação. Pega esse lado e define uma função. Que função? Essa, tá? Então vamos seguir exatamente os passos dele. Então vamos lá. A ideia dele é o seguinte. Defina f de x como sendo isso. Vamos para as características dessa função. É uma função polinomial. Diga. Exato. Perfeito. Exatamente isso. A gente já vou comentar essa parte. Então, qual a ideia que ele fez? Defina essa função, tá? Característica dessa função. Você concorda que essa função é uma função contínua? Sim ou não? É contínua porque é um polinômio, tá? Então, f é contínua. Ótimo. Agora vamos para a ideia do Marino. Qual é a ideia dele? Acha um ponto no domínio que a imagem dá negativo. Quem você escolhe para x? Para dar negativo? O 0. Então, f de 0 dá 0 ao cubo mais 0 menos 1. Isso vai dar menos 1, que é menor que 0. Tá bom? Acha agora um ponto no domínio que a imagem dá positiva. 1. F de 1 é igual a 1 ao cubo mais 1 menos 1. Isso dá 1, que é maior que 0. Tá? Pronto, já fizemos os passos que o Marino deu pra gente. Então, olha, não sei o gráfico dessa função, tá? Mas eu sei que quando eu calculo f de 0, dá menos 1, tá? Então, dá aqui embaixo. Quando eu calculo f de 1, tá dando 1. Tá aqui em cima, tá? Só que essa função f é um polinômio, então é uma função contínua. Se é uma função contínua, quando eu for esboçar o gráfico dessa função, saindo desse ponto para chegar nesse ponto, foi a ideia que ele disse, precisa passar por esse eixo. Por que vai passar por esse eixo? É o comentário da nossa colega agora aqui na frente. Como é seu nome?
Virna. A Virna comentou o seguinte, espera aí, o que é que ele está usando? É o teorema do valor intermediário? É o teorema do valor intermediário que ele está usando. O que foi que ele pensou? Ele pensou o seguinte, ele pegou um ponto que está com a imagem negativa, ele pegou um ponto que está com a imagem positiva, ele vai usar a continuidade da função, a função é contínua, então o teorema do valor intermediário me garante que quando eu esboçar o gráfico saindo desse ponto para esse ponto, tem que passar por esse eixo. Passar por esse eixo é encontrar raízes. Deu para entender? Tá? Então, tem que passar. Agora, quantas vezes passa? Não sei. Esse é o nosso problema. Tá? Então, o teorema do valor intermediário nos garante a existência da raiz. Tudo bem? Já sei que tem raiz, tá? Agora, quantas? Não sei. Eu quero provar que é só uma, que não tem outra, tá bom? Então, já sei que tem raízes, tá? Então, vamos pensar agora que tem raízes e se você quer provar que tem só uma raiz, como você agiria? Você não sabe quem é a raiz. Você já sabe que ela existe. Mas como você consegue provar que é só uma? O que você faria? Oi? A inexistência de valores extremos? Ah, entendi. O que o colega está tentando falar para a gente é que ela só vai ter uma raiz, porque se ela tivesse mais de uma raiz, ela teria mais de um ponto extremo, é isso? Não? Então fala aqui para mim, por favor, que eu não entendi. Diz aí, qual é essa ideia? Diga o seu nome e curso, por favor. Eu sou Adilson, sou de engenharia mecânica. Eu pensei o seguinte, imaginando uma função quadrática, ela tem duas raízes porque ela tem um valor mínimo ou máximo e ela vai cortar o x duas vezes, para subir e descer. Se ela não tiver um valor mínimo ou máximo, ela só vai passar uma vez pelo eixo x ali. Mas essa sua ideia, vê se você concorda comigo. Eu poderia ter feito isso aqui, alcanço um valor máximo, tá? E vou para lá. Na verdade, eu posso ir mais longe, eu posso ir mais lá em cima e depois eu vou para lá. Então, nota que eu vou alcançar um máximo e vou alcançar um mínimo. Entendeu? Então, não justifica dessa forma. Entende? Tá bom? Obrigado. Mais algum comentário? Como garantir que só existe uma raiz? Qual a ideia? Alguém está falando. Fala mais alto, por favor. Tá vendo como ela vem? Obrigado. Explica aqui pra gente qual é a sua ideia. Eu vou insistir em vocês participarem porque é muito intuitivo isso. E se vocês forem participando, vai ser mais fácil vocês entenderem os conceitos, tá? Diga. Seu nome e curso, por favor. Kézia, Engenharia Civil. Tá. Qual é a sua ideia, Kézia? Chega mais perto do microfone, por favor. Tá. A gente tem a função f de x Tá. elevado a 3. Como a função quadrática, ela vai para cima e volta, não é? A função cúbica, ela tem um gráfico mais ou menos assim. Ok. Aí, isso garante que tem só um ponto. A gente vai para um valor negativo, a gente passa pelo zero e depois a gente sobe para um ponto positivo. Mas como tem a função cúbica, ela não volta, entendeu? Entendi. Então você tá em mente com um tipo de função cúbica. Fica aí rapidinho que eu vou colocar uma função cúbica para você.
Eu vou colocar 2 parâmetros aqui só. Tá bom. Kézia, né? Tá, Kézia. Eu vou colocar aqui uma função cúbica, ax cubo mais bx quadrado. Essa já me basta. Eu vou colocar mais... Não. -1. Acho que isso me basta. Tá, vou colocar essa função. Se eu começar a mexer aqui no valor de A, observa que... Olha o que acontece com o gráfico da função, tá vendo? Nesse trecho aqui, ó, ela é uma função cúbica, tá? Ela subiu, depois ela desceu e depois ela subiu novamente. Entendeu? O gráfico que você está imaginando é daquele gráfico só da x ao cubo, sem o parâmetro que tem x quadrado e o parâmetro que tem um x sozinho, em que ele vai fazer justamente isso que você está falando. Vai ser algo assim. Você está falando só desse tipo de gráfico, mas a função cúbica, ela pode acontecer como aconteceu aí no programa agora. Entende? Ela passa pelo zero por causa do valor negativo e do valor positivo. No caso, você viu lá que tem 3 raízes? Aquele gráfico que eu te mostrei? E tem 3 raízes, então ele passa 3 vezes pelo zero. Entendeu? Obrigado. Mais alguma ideia? Diga. Aplauso para ela, né? Tá. Obrigado, Kézia. O teorema ele só garante a existência. Ele não garante a unicidade. Tá? Essa é a dificuldade do problema. Que o teorema do valor intermediário ele só nos diz que vai ter que passar pelo eixo x. Ele não diz quantas vezes vai passar. Entendeu? Então, é isso que a gente quer resolver agora. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como fazer. Então, quase sempre que acontecer problemas desse tipo, em que esses são os dos problemas mais clássicos que existem em matemática, é assim, você tem que provar a existência e a unicidade, tá? Então, já provamos a existência, a raiz existe. Agora, provar que ela é única, isso que a gente vai fazer agora. Então, o que é que nós vamos fazer? Suponha que não seja única, tá? Suponha, então, que não é única. Então, suponha que existe uma outra raiz. Tá bom? Suponha que existe uma outra raiz, então, tá? Então, o que é que nós temos aqui? A gente já sabe que existe uma raiz para essa função, tá bom? A gente já sabe disso. Vamos supor agora que existe uma outra raiz. Se é outra raiz, não pode ser o mesmo, tá? Essa primeira raiz aqui, a gente já sabe da existência, a gente vai chamar ela... Vamos chamar ela de C, tá? E essa outra aqui, que é uma outra raiz, a gente vai chamar ela de D. Tá bom? Vamos chamar ela de D. Só nomes aleatórios, tá? Então, muito bem. Então, eu vou apagar isso aqui, vou deixar o teorema aqui. Observa. O que é que nós temos? F de C é 0, porque é uma raiz, tá? F de D também é 0, porque é uma raiz. Eu sei que uma delas existe, a outra eu estou supondo que existe, e quero saber qual consequência eu vou chegar, tá? Eu sei que uma delas existe. C, eu sei que é diferente de D, porque eu estou dizendo, suponha que existam 2, então elas têm que ser diferentes. Tá bom? Vamos lá. A função f é contínua? É ou não é? É contínua, é polinômio. F é contínua. A função f é derivável? Sim ou não? É derivável, é polinômio. É derivável. Em particular, ela é contínua nesse intervalo CD. Ela é derivável no intervalo CD aberto. Tá bom?
Aqui, quando eu escrevo assim, intervalo dessa forma, eu já coloco implicitamente que o D é maior que C, tá? Já está implícito isso. Se fosse o contrário, tudo bem, tá? Então, D é maior que C. Observa. Você tem a função é contínua, a função é derivável e as imagens dos caras são iguais. Então, você está em um problema onde a função satisfaz todas as hipóteses deste teorema. Tá? Então, qual é a consequência? A derivada vai dar 0. Essa é a consequência. Tá? Então, como nós temos tudo isso por esse teorema, isso implica que a derivada dessa função dá 0 em algum cara aqui dentro. Tá? Algum cara aí. Vou chamar esse cara de E. Essa derivada dá 0 em algum cara aí dentro. Tudo bem? É isso que o teorema me garante. Beleza, a derivada dá 0. Quem é a função? Não é isso a função? O que é que eu vou ter que fazer agora, então? Pego essa função e derivo ela. Tá? Vamos para a derivada dessa função. F' de x é 3x² mais 1. Essa derivada é 0? É isso que está dizendo o teorema? Não. O teorema diz que a derivada dá 0 em algum cara. Tá? Então, a derivada dá 0 nesse E. Então, vamos lá. Então, essa derivada em E tem que dar 0. Esse E não é o número de Euler, tá? Eu vou até tirar essa letra para vocês não terem essa confusão. É outra letra, tá? É um P. Um P. Tá. Essa derivada no P dá 0. Então, vai ficar 3p² mais 1. O teorema me diz que isso dá 0. O teorema me diz que isso aqui é 0. Só que f' de p é 3p² mais 1 igual a 0. Pode? Pode dar 0? Pode isso dar 0? Não? Ou pode? Vou passar o 1 para lá. Vou passar o 3 para lá. Pode isso? Pode um número real elevado ao quadrado ser igual a um número negativo? Não. Isso não pode. Então, onde foi que a gente errou? O teorema está errado? Não, o teorema está certo. Onde foi que nós erramos, então? Onde está o erro? Supor que existe mais de uma raiz. Esse é o erro. Entende? Foi a única coisa que nós acrescentamos na questão. A gente supôs que existia uma outra raiz. Nós erramos ao fazer isso. Supor que tem uma outra raiz. Diga. Rapaz, eu vou começar a dar bombom de chocolate para quem vem, que tá vendo todo mundo. Vamos lá, diga lá. Seu nome e curso, por favor. Seu nome e seu curso, por favor. Cauê, Engenharia Química. Cauê. Professor, o senhor já não... Como é uma equação do terceiro Chega grau? mais perto, por favor. Como é uma equação do terceiro grau, o senhor já poderia meio que inferir que ela teria três raízes. Nesse caso, seria 2 raízes complexas, mas como você trabalhando com real, elas não vão valer. E uma real. E para mostrar que isso é verdade, você não poderia usar soma e produto das raízes? O senhor poderia pegar menos Você quer usar a relação de Girard? Isso, poderia usar a Girard. Na verdade, eu acho que só 2 de Girard já era suficiente para mostrar que só tem uma raiz e 2 complexos. É suficiente, é? Eu acho que é suficiente. Ele deve ser bom em cálculo. Tá ótimo. Por que o senhor não usou para não poupar quis. os cálculos? Não é te tirando, não. É porque a gente está estudando cálculo. A gente quer aplicar o resultado.
Qual é o resultado? A gente quer aplicar esse teorema que a gente acabou de demonstrar. Fatalmente você deve conseguir fazer esse problema de outra forma, que é da forma como você está pensando. Tentar determinar quem seriam as raízes. Certamente tu deve chegar que as outras raízes obrigatoriamente têm que ser complexas. Que foi o que você comentou. Perfeito. Ótimo. Lembre-se, se cai um problema desse na tua prova, pede para você verificar que esse polinômio só tem uma raiz real. Se você exibir para mim quem é a raiz real e quem são as raízes complexas, tá certo. Entendeu? A não ser que eu te diga, use esse teorema para fazer isso. Aí já é outra história, aí você não pode fazer dessa forma. Mas se você apresenta dessa forma, apresenta quem são as raízes, tá resolvido. Entendeu? Tá bom? Muito bem. Deu para compreender, pessoal, o resultado? Deu para compreender? Nota que eu vou recapitular o nosso problema. O que foi que nós fizemos? Nós tínhamos essa equação e a gente queria garantir que essa equação só tem uma raiz real. O Marino deu a seguinte dica. Define uma função. Essa função é uma função polinomial. Se é uma função polinomial, tem todas as características das funções polinomiais, que é o quê? Continuidade, derivabilidade, tá? Então essa função ela é contínua e ela é derivável, tá? O que o Marino disse para a gente fazer foi o seguinte. Encontra um ponto no domínio que a imagem é negativa. Encontra um ponto no domínio que a imagem é positiva. Por que ele está fazendo isso? Porque quando ele faz isso, devido à continuidade da função, ele garante, pelo teorema do valor intermediário, que existe um cara entre 0 e 1 que é raiz. Então ele conseguiu garantir, pelo teorema do valor intermediário, a existência de raiz. A raiz existe. Aí a gente ficou batendo um papo aqui para tentar garantir a unicidade dessa raiz. Essa era a dificuldade. Como garantir que existe só uma raiz? Então, o que foi que a gente fez? Supõe, então, que existam duas, né? Se você supõe que existem duas raízes, que foi o que nós escrevemos aqui, então você já tem todas as hipóteses para usar o teorema que a gente demonstrou, tá? Então, você tem que a função é contínua, você tem que a função é derivável, você tem dois pontos do domínio que têm a mesma imagem, que no caso é 0. Então, a conclusão é que a derivada tem que dar 0 em um certo ponto entre essas duas raízes. Só que quando a gente faz as contas, a gente observa que isso é impossível, tá? Se isso é impossível, o erro é supor que existe mais de uma raiz. Então, a conclusão é, existe só uma. Quem é? Não sei. Entenderam? Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos para o teorema, que é esse. Teorema do valor médio. O teorema do valor médio é o teorema da aula. Diga. Se tu tivesse as três raízes... Certo. Eu não sei conjugar verbo. Vai me ferrar. Tá. Ah, tu queres supor que tenha três raízes. E tu quer chegar numa contradição. Se tu for supor que tenham três raízes, a contradição que tu vai chegar é que só que não são três raízes. Não vai garantir que é só uma, entendeu? É só essa conclusão que tu vai chegar. Tu vai conseguir descartar. Bem, não pode ser 3. Aí tu vai pro caso de 2. Aí tu reduz aqui de novo. Entendeu? Aí teria que fazer novamente essa parte. Tá? Muito bem. Então, o teorema do valor médio vai nos dizer o seguinte. Suponha que você tenha esse gráfico de uma certa função f. Tá? E você tem aqui uma certa reta, que é uma reta que toca em dois pontos do gráfico, na região da curva. Essa reta é uma reta secante, tá? Sob certas condições para essa função f,
sob certas condições, você vai garantir que vai existir um cara que está entre esse A e esse B. Tá bom? Vai existir esse cara, um cara que eu vou chamar de C, tá o quê? Quando você passar a reta tangente por esse ponto, essa reta tangente é paralela a essa reta secante. Tá? É isso que vai nos dizer o teorema do valor intermediário. Tá ok? Deu para entender a ideia do teorema? Só isso. Tá? Só isso. O teorema do valor intermediário nos diz exatamente isso. Observa como isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido assim, ó. Imagina que eu vou pegar essa reta. Não posso ir deslocando essa reta? Sim ou não? Uma hora ela vai tocar no gráfico em um único ponto. Tá? Tá ok? Então essa é a ideia. Só que a gente tem que provar isso matematicamente, que isso funciona mesmo. Tá? Então você precisa da derivabilidade da função. Se a função é derivável, então automaticamente ela é contínua. Tá? Então, sobre algumas hipóteses, a gente vai conseguir provar que realmente essa reta existe, que isso aí vai funcionar. Tá? E eu te pergunto, o coeficiente angular dessa reta aqui, dessa reta y, se esse cara é A, se esse cara aqui é A, f de A, e esse cara aqui é B, f de B, então o coeficiente angular dessa reta y é o quê? É f de B, né? Menos f de A, dividido por B menos A, não é isso? Que é a tangente do ângulo, tá? Você vai conseguir chegar nesse coeficiente angular. O que o teorema está nos dizendo que essa aqui não é a reta tangente? Quem é o coeficiente angular da reta tangente? Quem é? É a derivada da função no ponto, tá? Então, se esse cara aqui é C, o que o teorema está nos dizendo é que vai existir um C, tá? Que quando você derivar a função e avaliar no C, dá isso. Tá? Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Tá bom? Como o B e o A são distintos, esse quociente está muito bem definido, você pode reescrever isso da seguinte forma. Passo B menos A para lá, vai ficar B menos A vezes F' de C. Isso é igual a F de B menos F de A. Esse é o teorema do valor médio. Tá? Tudo bem? Esse é o teorema do valor médio. Vamos demonstrar ele. Então, olha o enunciado do teorema do valor médio. Ele vai nos dizer o seguinte, que você tem uma função contínua no intervalo fechado, tá? Ela é derivável no intervalo aberto, só preciso disso. Continuidade e derivabilidade. Lembra do teorema de Euler que a gente demonstrou agora há pouco? Ele precisa mais que isso. Ele precisa, olha lá, ele precisa de continuidade, derivabilidade e precisa que os extremos sejam iguais para poder chegar numa conclusão. O teorema do valor médio ele só precisa de duas informações. Ele precisa de continuidade e derivabilidade. Tudo bem? Tá? Apesar de que você pode pensar que o item 2 implica no item 1, isso não é verdade. Tá? Porque ela pode ser derivável no aberto, mas não ser contínua no fechado. Pode saltar lá nas extremidades, tá bom? Por isso, o item 1, tá? Então, a conclusão do teorema é o que a gente escreveu aqui. Deixa eu colocar as hipóteses aqui. Tu tens que a hipótese 1, a função é contínua no fechado e ela é derivável no aberto. Derivável no aberto. E a conclusão é que existe um C no aberto, tal que a derivada da função em C dá
coeficiente angular da reta secante. Tá bom? Esse é o nosso teorema, tá? Vamos demonstrar isso. Vamos para essa demonstração. Então, vamos usar aqui o nosso desenho, que eu vou passar para cá. Suponha que você tenha aí uma certa função f, tá? E aqui você tem a reta secante, que eu vou chamar de y, tá bom? Eu quero garantir que vai existir um C que vai ser a solução do meu problema, tá? Esse C. Quero garantir isso. Que vai ser possível ter essa reta tangente que é paralela a essa secante. Isso que eu quero fazer, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma outra função. Então, defina uma função h, que ela vai ser igual ao seguinte. Eu vou pegar a função f e vou subtrair da y, tá? Vou fazer f de x menos o y, tá bom? Esse y não é a f de x, tá? Esse y é essa reta secante aqui, tá? Mas quem é essa reta secante? Y é a secante que passa por AF de A e BF de B. Agora eu vou dar os nomes aqui. Esse aqui é o A, e aqui é o F de A. E esse aqui é o meu B, e aqui é o F de B. Tá bom? Agora, como é a equação dessa reta y? Y vai ser o seguinte. Y vai ser igual a f de A mais f de A menos f de B. Deixa eu diminuir isso aqui que está muito pequeno. Y vai ser o seguinte. Lembra da equação da reta tangente? Que é o valor da função no ponto mais a derivada da função no ponto vezes x menos o ponto. Tá? É a mesma história aqui. Então, f da função no ponto mais a derivada da função. No caso, como é secante, não é a derivada. É aquele quociente lá que eu escrevi lá do outro lado. Então, é f de B menos o f de A, B menos A, isso aqui, x menos o A. Tá bom? Vamos ver se faz sentido isso. Substitui A. Se você substituir A aqui, essa parte vai dar zero, certo? Então, a gente vai estar passando por f de A. Tá? Então, está passando por aqui, por esse ponto. Substitui B agora. Quando você substituir B aqui, B menos A vai cancelar com B menos A. Tá bom? Então vai ficar f de A negativo e f de A positivo, que vai se cancelar e vai sobrar só o f de B. Tá bom? Então essa é a equação dessa reta y. Tá? Muito bem. Agora, quais são as características dessa função h? Você acha que ela é contínua? O que vocês acham? A função h. Essa função aqui. Que eu vou reescrever ela aqui. A função h de x, ela é f de x menos o y. Só que o y é isso tudo. Então vai ficar menos f de a menos
f de b menos f de a, b menos a, x menos a. Essa função aqui, que é a função h, ela é uma função contínua? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Quem é que forma a função h? Você concorda que eu estou fazendo uma operação com funções? Qual a operação? Estou fazendo a subtração, tá? Você concorda que diferença de funções contínuas ainda é uma função contínua? Sim ou não? Sim, né? A f é contínua? A f é contínua por hipótese, tá? F é uma função contínua. Eu estou subtraindo a f dessa função. Mas essa função aqui não é uma função linear? Ela é uma reta. Então é contínua. A diferença de contínuas é contínuas. Então a função h é contínua. Tudo bem? Garanto que a função h é contínua. Então, h é contínua. O que mais? H é derivável? H é derivável? A f é derivável. A função linear também é derivável. Diferença de deriváveis é derivável. Tá? Então, h é derivável. H é derivável. Tá? Mais ainda. Será se a função h tem 2 pontos que dá zero? Será se tem 2 pontos da função h que dá zero? Pensa, AH não é f menos y? Existem pontos que a f e a y são iguais? Sim ou não? Aqui e aqui. Esses dois caras são iguais. Então, a H, ela dá zero no A e ela dá zero no B. Vamos fazer isso, então. Então, H de A é F de A menos F de A menos F de B menos F de A, B menos A, aqui A menos A. Olha, isso aqui dá zero, então isso tudo aqui dá zero, tá? Esse menos esse, zero. Então a resposta é zero. Então h de a é zero. O que a gente já esperava pela construção da função. A gente também espera que na construção da função nós tenhamos h de b dando zero. Vamos verificar. F de b menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a. Isso tudo vezes b menos a, certo? Observa. Esse cara aqui cancela com esse cara, tá? O f de b está positivo, com esse sinal vai ficar negativo. Ele vai cancelar com esse, certo? Esse aqui cancela com esse. O f de a aqui está negativo. Tem um negativo aqui, vai ficar positivo. Esse está negativo, vai cancelar. Então, isso vai dar zero. Beleza? Tá? Então, você já tem uma função que ela é contínua, derivável e 2 pontos iguais. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Volta no teorema. Sem ser o teorema que nós estamos demonstrando, volta no teorema anterior. Olha lá o que diz o teorema anterior, que é o teorema de Euler. Diz o seguinte: se a função é contínua, se ela é derivável e se tem 2 pontos que são iguais, então existe um cara que está entre os dois que a derivada dá zero. Essa é a nossa conclusão. Então, pronto. Então, volta aqui. Então, pelo teorema de Euler, existe
um C pertencente a esse intervalo entre A e B, tá bom? Existe um C pertencente a B, tal que F não, é a função H. H' de C é 0. Tá? Beleza? Então, a derivada da função H dá 0. Vocês gostam de brincar, não dá para falar a galinha, né? Falar, eu percebi, foi só falar, eu percebi uns sorrisinhos, foi imediato, né? Derivada da função H é 0. Muito bem. Mas a função H está aqui. Essa é a função H. Vamos derivar ela, então, né? Então, a derivada da função H é igual... Derivada da função F... Isso aqui é uma constante, certo? Derivada disso é 0, tá? Isso aqui é uma constante. Então, eu não olho para isso. Eu vou olhar só para esse cara, tá? Quanto é a derivada desse? Não é 1? A derivada de x é 1. A derivada desse é 0. A derivada desse aqui é 1. E tem um negativo bem aqui. Então, o que vai para lá é só isso, tá? Então, vai ficar menos f de b menos f de a, b menos a. Tá? Pronto. Essa é a derivada da função h. Só que a derivada da função h no ponto C dá 0. Tá? Como a derivada de h em C é 0, segue que isso aqui vai dar 0, desde que o x seja C. Menos, e aqui não precisa substituir nada, né? Tá bom? Esse cara tá negativo, passa para o outro lado, positivo. Então vai ficar f' de C é igual a f de B menos f de A, B menos A. Bingo. Achamos o cara. Tá bom? Então tá provado o resultado. O que significa que se você tem uma função que ela é contínua, é derivável, então sempre vai existir uma reta tangente que é paralela à reta secante. Isso é chamado de teorema do valor médio. Tá? Compreendam bem esse teorema. Vocês vão precisar dele na prova. Verdadeiro ou falso. Compreendam bem o teorema de Euler. Vocês vão precisar dele na prova. Verdadeiro ou falso. Sempre que a função for contínua, no fechado, derivável no aberto, então quando você olha para a reta secante, você vai conseguir uma reta tangente que é paralela a essa secante. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. E a propósito, o teorema do valor médio ele é tão lindo que quando a gente chegar em integrais, a gente vai querer fazer o quê? Adivinha? Teorema do valor médio para integrais. Né? A gente vai querer fazer isso lá. Então, olha só. Eu tenho esse gráfico aí. Esse gráfico é só para vocês perceberem graficamente como funciona. Tem essa função. Supostamente deve ser a função seno ali. Tá? E tem essa reta verde. Essa reta verde bem aqui. Ela está passando pelo ponto A e pelo ponto B. É uma reta secante. Tá? Bem, a função seno ela satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio. Tá? Ela é contínua. Ela é derivável. Então, se você passar uma reta secante, sempre vai ter uma reta tangente, pelo menos uma reta tangente, que é paralela a essa reta secante. Nesse caso específico aqui, a gente encontra duas. Essa e essa outra. Tá? Duas retas aí que são tangentes e são paralelas à reta secante. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para problemas, né? Problema 1.
f de x é igual a x ao cubo menos x. Nesse intervalo 0, 2, olha o que diz o problema aí. Considere essa função x ao cubo menos x, nesse intervalo de 0 a 2, determine a reta tangente ao gráfico de f, que é paralela à reta que passa por esses pontos. Tá? Eu quero uma reta tangente que é paralela à reta que passa por esses pontos. Olha. E 2f de 2. Tá bom? Pode olhar para cá agora. Então, ó, não sei o gráfico da função, tá? Não me interessa saber o gráfico da função. A função é essa, tá? Será que ela passa pelo 0, f de 0? Claramente que sim, porque o 0 está no domínio. É uma função polinomial, né? Você só precisa calcular o f de 0. Quando você calcular f de 0, vai dar 0. Então, 0f de 0 é esse ponto, tá? Então, o gráfico dessa função passa por esse ponto. Agora, 2f de 2. Substitui o 2 aqui, isso aqui vai dar 8, com menos 2 vai dar 6. Então, passa aqui pelo 6. Tá? Então, esse aqui é o 2. Então, o gráfico passa por esse ponto e passa por esse ponto. Não sei como. O que eu sei é que existe aqui a reta secante. A reta secante passa por aí, tá? Eu quero que você exiba para mim uma reta tangente que é paralela a essa reta secante. Tá ok? Esse é o problema, tá? Mas esse cara existe. O teorema do valor médio me diz que existe. Olha, existe um cara que é o coeficiente angular da reta tangente e ele é igual ao coeficiente angular da reta secante. Então, eu só preciso fazer essa conta, tá? Então, olha só, como é que faz? O teorema do valor médio já nos diz que a solução sai dessa forma. F de B menos o F de A, B menos A, tá? Então, eu preciso derivar a função, eu preciso calcular a função nos pontos, só substituir. Vamos derivar a função. A função é essa. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 1, certo? Só que é num certo ponto C. Então, vai ficar 3c ao quadrado menos 1. Tudo bem? Só derivei a função num certo ponto C, que eu não sei quem é esse C. Vou descobrir já já. F de B. Esse B aqui é o ponto 0. Tá? F de 0 é 0. Tá? E o F de A é esse carinha aqui, o F de 2, que é 6. Menos 6. O B é o 0 e o A é o 2. Tá bom? Então vai ficar 3c quadrado é igual. Isso aqui vai dar 3, tá? Desse lado aqui vai dar 3 e o 1 está negativo, vai passar para o outro lado. Vai ficar positivo, que vai dar 4, né? Tá? Passa o 3 para lá. Então, c quadrado é igual a 4/3. Quantas soluções tem isso aqui? 2 soluções, né? Uma positiva e uma negativa, tá? Então, você vai ter 2 soluções aqui. Você vai ter c é igual a mais e menos 2 sobre a raiz de 3, certo? Então, essas são as 2 soluções, tá? Só que ele determinou o intervalo. Ele disse que aconteça aí, de 0 a 2. Serve os 2? Não, porque um deles é negativo. Então, só serve o valor positivo, tá? Então, só nos interessa C igual a 2 sobre a raiz de 3. Então, é aí que tem uma reta tangente que é paralela à reta secante. É nesse ponto. Diga. Por que deu 4? Eu fiz uma continha lá. A continha que eu fiz foi 0. 0 menos o 6 é menos 6. 0 menos o 2 é menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 é 3 positivo. Tá bom? E o 1 está negativo, passa para o outro lado positivo.
Então vai ficar 1 com mais 3, 4. O quê? Ah, menos 3... Não. Tinha que fazer o jogo de sinal antes. De nada. Deixa eu colocar aqui o gráfico aqui dessa função. A função é x ao cubo, né? É x ao cubo menos x. Tá aí, x ao cubo menos x, tá bom? Vou pegar os pontos. Os outros pontos é 0, 0 e 2, 6. É isso, né? Opa. 0, 0 e 2, 6. Esses dois pontos. Ele me diz que tem uma reta secante aqui. Vou passar a reta secante. Tá? Tá aí a reta secante. Vou puxar mais para cá. Vou dar um zoomzinho aqui. Tá aí. Esse vermelho é o gráfico da função. Esse cara é a reta secante, tá? Eu preciso determinar o cara entre 0 e 2, tal que a reta tangente é paralela à secante. Qual foi o cara que eu descobri? Foi 2 sobre raiz de 3, né? Então vou escrever aqui, x igual a 2 dividido pela raiz de 3. Eu acho que é SQRT. Aqui no GeoGebra. SQRT. Tá. Já sei que é um cara. Vou determinar aqui a interseção. Tá aí o ponto. Eu vou esconder essa equação. E já sei onde está o ponto. É aquele pontinho C ali. Tá? Vou passar a reta tangente agora. Tá? Reta tangente ao gráfico dessa função, passando por esse ponto. Olha lá. Bingo. Observa. Reta tangente paralela à reta secante. Beleza? Observa que fiz isso só usando GeoGebra. Tá? Nota que o C é que é a dificuldade. Como que o GeoGebra vai determinar para ti o C? Não vai determinar para ti o C. O C a gente determinou aqui no braço. Né? A gente fez a conta aqui. A gente sabe que é um C. Agora, a equação da reta tangente, a gente pode até jogar no GeoGebra. Mas na hora da prova, você precisa lembrar que a equação da reta tangente... como é que é a expressão? Quem lembra? É y igual a f de A, né? Mais f' de A. É isso? X menos A. Acho que é isso, né? Não é isso? Você precisa lembrar da equação da reta tangente, tá? Mas quando você estiver fazendo em casa, não precisa ficar determinando as retas tangentes, porque isso dá um monte de continha. O que importa é você saber achar esse ponto C, tá? Entender o significado dele, que é o que a gente acabou de fazer, tá bom? Vamos lá, mais questões, ainda temos mais tempo. Diga. Isso aqui? Isso aqui é isso. C quadrado é igual a 4/3. Isso aqui é uma potência, né? Então, sempre que você tem um número, uma variável elevada ao quadrado dando um número, então a resposta vai te dar sempre dois valores. Um valor positivo e um valor negativo. Esses valores positivos e negativos são as raízes desses caras. Você vai tirar a raiz quadrada deles. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 3, não sei, a gente coloca a raiz de 3. Tá bom? Sempre mais e menos. Nós descartamos o valor negativo porque o negativo não está no domínio desejado. O domínio desejado é de 0 a 2. Tá? E o positivo está. O positivo vai ser 2 dividido para 1,7, mais ou menos, que vai dar um número entre 0 e 2. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se eu faço essa. Não, acho que eu vou fazer essa outra aqui. Essa. Essa é legal. Então, na hora que vocês estiverem trabalhando com algumas funções ou em alguns experimentos, é muito natural vocês trabalharem com programações,
tá? E, às vezes, a programação que você estiver trabalhando, ela só te fornece dados numéricos. Ela não te exemplifica, ela não consegue exibir, às vezes, quem é a função que está modelando aquele problema. Mas ela consegue te dar algumas características do problema que tu estás trabalhando. Algumas características da provável função que é a solução para o problema que tu estás manipulando ali, tá? E esse problema é justamente para pensar nisso, tá? Olha só o que você tem. Você tem uma função em que você sabe a imagem dessa função no zero, a imagem dela é -3, você sabe que a derivada dela é limitada em todos os pontos, a derivada não passa de 5, é limitado ali, tá? E ele pergunta para você, então, quão grande pode ser o f de 2? Essa é a pergunta, tá? Nota que eu não tenho a mínima ideia quem é f. Mas será se isso é suficiente para resolver o problema? A resposta é sim, é suficiente. Supondo a função derivável, tá? É suficiente. O que é que você sabe? O teorema do valor médio vai me dar isto, tá ok? Então, o teorema do valor médio vai me dizer o seguinte, que se você deriva a função, isso vai ser igual a um certo f de b menos um f de a, b menos a. A hipótese do problema lá me diz o seguinte, que f de 0 é -3. E ele diz, eu acho que a derivada da função, né? A derivada da função não passa de 5. E ele quer saber quão grande pode ser o f de 2. Acho que é isso, né? Tá bom? Esse é o nosso problema. Então, o teu b e teu a já estão dados. É o 0 e o 2. Tá ok? O teu c, apesar dele ter falado que a derivada é menor ou igual que 5, mas ele disse que a derivada para todo x. Então, em especial, para c. Tá? Então, para c, ela também é menor ou igual que 5. Tá? Então, vamos lá. Então, tu vais ter a derivada da função em c é igual... Quanto é a função avaliada em b? No caso, 0. É -3. Quanto é a função avaliada em a? Que é o 2. Vai ficar menos o f de 2. Que eu não sei. Tá? Isso que eu quero trabalhar. Isso aqui dividido por... O teu b, eu estou dizendo que é o 0. Menos o teu a é o 2. Tá bom? Você pode cancelar todos os sinais e fica tudo positivo. Então, a tua derivada vai ser igual a 3 mais a função avaliada em 2, isso dividido por 2. Tá bom? Agora, o 2 está multiplicando, dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 2 vezes a derivada da função em c. Isso é igual a 3 mais a função avaliada em 2. Tá? O que te interessa é saber quão grande é esse cara. Então, eu vou isolar ele. Vou passar o 3 para lá. Vai ficar 2f' de c menos o 3. Esse é o f de 2. Tá bom? Então, vou só inverter a escrita. Só para você entender a desigualdade que eu vou usar agora. Que é -3. Agora, ó, por hipótese, essa derivada nunca passa de 5. Tá? É menor ou igual que 5. Então, f de 2 é menor ou igual que 2 vezes esse cara que nunca passa de 5. Tá? Menos 3. Então, o teu f de 2 é menor ou igual 2 vezes 5, 10. Com menos 3, 7. Então, a tua função em 2 não passa de 7. Deu para entender? Não sei quem é a função. Mas eu tenho uma garantia. De 7 ela não passa. Tá? Diga. Oi? De onde vem o 5? O 5 vem daqui. Ele me disse que a derivada não passa de 5. Então, aqui é a derivada. Só que ele diz que a derivada é para todos os pontos, para todos os x. Em especial, vale para um c. Tá bom? Então, não passa de 5. Então, isso é menor ou igual
que 5. Por isso que saiu do igual para o menor igual. Tá bom? Quando eu substituí o 5 aqui. Tá bom? Deu para entender? Diga. Aqui? Aqui? Não. Não. O que tu tens aqui? Isso aqui, vê se você concorda. Tá bom? Aí divisão de sinais iguais fica positivo. Tá? Por isso que eu falei, esses sinais se cancelam. Tá bom? Por isso que ficou tudo positivo aqui. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Tá, vamos lá. Esse resultado legal. A gente já sabe que a derivada da função constante é 0. Já sabe disso. Mas a pergunta é, mas e se você tem uma função que eu te digo que a derivada dela sempre é 0, como que você conclui que ela é a função constante? Como você vai concluir que ela é a função constante? Essa é a pergunta. Esse é o nosso problema. Eu já sei que se a função é constante, a derivada é 0. A pergunta é, se a derivada é 0, a função é constante? Inverteu a pergunta, viu? Tá? Esse é o nosso problema agora. Então, olha, se a derivada for 0, para todo x nesse AB, aí ele diz então que a função é constante. Tá? Essa é a conclusão. Vamos lá, então vamos usar aqui o teorema do valor intermediário. Né? Se ele diz que a derivada é 0 em todo x lá, então quer dizer que ela é derivável. Se ela é derivável, eu posso usar o teorema do valor intermediário. Né? Em particular, eu posso pegar, sejam 2 pontos quaisquer aqui dentro. x1 e x2 pertencente ao intervalo AB. Tá? Com x1 diferente do x2. São quaisquer. Tá? Então, pelo teorema do valor intermediário... Aliás, teorema do valor médio. Eu estou falando intermediário, tá? Mas é médio. Pelo teorema do valor médio, o que a gente faz? Que a derivada da função em C é igual à função avaliada em x1 menos a função avaliada em x2 dividido por x1 menos o x2, onde esse C, o C pertence a esse intervalo x1, x2. Tá bom? Eu peguei x1 e x2 aqui dentro. Tá bom? O teorema do valor médio me diz que isso acontece. Tá? Só que, quanto é essa derivada? Quanto é? 0. Então, isso aqui é 0. Vai ficar 0 igual a f de x1 menos f de x2 dividido por x1 menos o x2. Isso está dividindo, passa para lá multiplicando, que vai dar 0. Vai ficar 0 igual a f de x1 menos o f de x2. Se essa diferença dá 0, o que significa sobre os dois valores? Que eles são iguais. Tá? A conclusão que f de x1 é igual a f de x2. Só que o x1 e o x2 eu peguei eles com alguma particularidade? A única particularidade é que eles sejam diferentes. Eu peguei quaisquer dois que sejam diferentes. Como eu peguei quaisquer dois que sejam diferentes e provei que a imagem deles são iguais, qual é a conclusão que eu chego? Qual é a conclusão? Que a função é constante. Perfeito. Então, a conclusão que f é constante. Tudo bem? F é constante, tá? Próximo resultado.
Essa te demonstra de cabeça. Vai, vocês já estão safos. Se você tem uma função f e você tem uma função g, e você sabe que as derivadas dessas duas funções são iguais, tá? As duas funções têm a mesma derivada, a mesma, em todos os pontos. Então, a diferença entre essas funções é uma constante, tá? Isso é, a f é igual a g mais uma certa constante. Dá para se convencer desse resultado? Dá ou não dá? Vamos pensar. Eu estou te dizendo que as derivadas são sempre as mesmas. Sempre. Se as derivadas são sempre as mesmas, olha lá. Estou dizendo para você que a derivada da f sempre é igual à derivada da g. Sempre. Sempre. Sempre são iguais. Então, se eu pegar essa função aqui, se eu pegar essa função, quando eu derivar essa função, quando eu derivar isso, vai dar a derivada da f, certo? Menos a derivada da g, concorda? E isso aqui tem que dar quanto? 0, porque eu te disse que elas são iguais. Certo? Então, isso aqui é 0. Tá? Mas espera aí. Uma função onde a derivada sempre é 0? O que é isso? É uma função constante. Então, significa que a h é constante. Tá? Então, a conclusão que você chega é que a função h ela é uma constante. Mas quem é a função h? Ela é f menos g. F menos g é igual a uma constante. O g está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, f de x é igual a g de x mais uma constante. Tudo bem? Aprendam a dar valor na constante. Tá? Duas funções com a mesma derivada não são funções iguais. Elas só têm a mesma taxa de variação. Elas crescem da mesma forma, elas decrescem da mesma forma, mas elas podem ter gráficos totalmente disjuntos, totalmente distintos, tá? Porque elas diferem por uma constante. E quando a gente chegar em integral e tu começar a integrar para mim e esquecer da constante, muitas vezes, giz vai voar aqui. Daqui para aí. Tá? Então, nunca esqueça da constante. Tá bom? Muito importante isso. Tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Até sexta. Boa prova. Bons estudos. Tchau, tchau.